Olá, meus queridos, a paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, e aqui nessa ocasião para tratarmos de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a Escola Dominical Dinâmica, Viva, Ativa, para que nessa oportunidade aqui eu possa facultar a você mais uma exposição de mais uma lição, para você então ter subsídios para elaborar, preparar a sua aula a ser ministrada no próximo domingo com maestria. E para você que não vai ministrar a aula, mas deseja conhecer e saber sobre a palavra de Deus, também é uma grande oportunidade de crescimento e de aprimoramento da nossa vida cristã, nossa vida de formação teológica também e sobretudo bíblica, para que estejamos, conforme diz o apóstolo Paulo, aptos para toda boa obra. E na ocasião de hoje nós estudaremos a lição de número 5, que tem por título, na sua tela aí, Débora, uma líder estrategista. Débora, uma líder estrategista. Vale lembrar que estamos nesse trimestre utilizando a revista da editora Central Gospel, que está versando sobre o tema Fundamentos da Liderança Cristã, e nessa abordagem o autor, o pastor Walter Brunelli, ele pensou algumas personagens bíblicas e analisou as suas vidas, obras e feitos, com vistas a extrair algumas lições no âmbito da liderança, e é o que eu vou fazer aqui com você nessa oportunidade para a glória de Deus. Antes de começar aqui, só mais uma informação. Eu fiz, junto com o pastor Edivani Fernandes, que é o responsável pelo crente docente, uma palestra, eu e ele somados quase 5 horas de palestras. Eu fiz uma parte que destaquei sobre a liderança cristã, com base no livro do Dr. Myles Munroe, Espírito de Liderança. Eu discuti quase 3 horas nesse assunto, mostrando a importância e a necessidade de exercermos a nossa liderança para a glória de Deus, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. E o pastor Edivani Fernandes fez uma síntese, uma análise didática, pedagógica das lições que compõem o trimestre. E em cada lição ele ofereceu um caminho, uma abordagem para que você, que é professor, possa então se inspirar e escolher e adaptar o que foi dito para a sua aula, de sorte que você tem um conteúdo primoroso de aprimoramento para a elaboração da sua aula. Para acessar, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem lá um link e você vai ser encaminhado para o site, para a plataforma, e lá você poderá fazer a sua inscrição e desfrutar de uma palestra de quase 5 horas por um valor, um investimento irrisório. R$ 29,90, você pode parcelar ainda em 5 vezes, uma facilidade. A ideia é que você tenha um material exclusivo, para você então avançar e crescer para a glória de Deus. Amém? Agora sim, lição de número 5, Débora, a líder estrategista. O texto básico utilizado está no livro dos Juízes, capítulo 4, versículo 4 ao 11, e o texto áureo, Juízes 5, 7, que diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Veja que no próprio texto já remete essa postura de uma líder, a líder que vê o problema, que enxerga a dificuldade, visualiza a demanda e não se omite, não se esconde, muito pelo contrário, se oferece, se propõe, é voluntária, decidida, é proativa. O texto diz que ela simplesmente se levantou por mãe, cuidadora, protetora de Israel. Alguns até aqui de forma negativa dizem que ela se levantou como mãe porque Israel estava agindo como se fosse uma criança desprotegida por conta das suas recorrentes apostasias. Mas o fato é que ela se coloca aqui como protetora, como alguém disposta a trabalhar, lutar para o bem-estar do seu povo, numa demonstração inequívoca do exercício claro de uma liderança eficaz. Os objetivos da lição de hoje, que será ministrada no domingo, são estes: entender
quando Deus quer levantar alguém para algo grandioso, ele nos surpreende. Mas também entender que Deus, quando quer dar livramento ao seu povo, ele apresenta grandes estratégias. E por fim, entender que quando Deus dá estratégia ao seu povo, ele o poupa, o povo no caso, né, de esforços desnecessários. Daí a importância de sermos guiados por Deus e fazer de acordo com a sua vontade, para que ao final de tudo tenhamos êxito ou logremos êxito. Veja o que eu botei aqui na palavra introdutória. Considerando-se que no Antigo Oriente, aqui pensando já no contexto oriental, sobretudo, claro, né, a figura feminina não gozava do mesmo prestígio que a masculina, Deus, neste caso, quebrou um paradigma, né, um costume da época, trazendo-nos a seguinte perspectiva: mulheres podem também realizar grandes feitos, desde que as mesmas se lancem nas mãos de Deus. A história de Débora, a profetisa, revela-nos um Deus disposto a usar seus filhos a realizarem grandes obras, né? A história de Débora nos remete à ideia de um Deus capaz de proporcionar grandes conquistas mediante a utilização dos seus filhos. Vamos aqui avançar no nome de Jesus. Para pensar aqui no contexto de Débora, eu vou criar para você rapidamente aqui um pano de fundo, para você se situar nessa personagem, né, entender por que ela foi uma mulher exponencial no seu tempo e por que ela fez a diferença e como ela exerceu a sua liderança. Eu preciso minimamente construir o cenário para que então você possa compreender as ações e atuações dessa grande mulher chamada Débora, cujo nome significa abelha. Aí você pensa no livro de Juízes, e eu destaquei aqui algumas personagens desse enredo, desse drama. O primeiro é o próprio rei de Azor, cujo nome era Jabim. Jabim, rei de Azor, também chamado rei de Canaã, é como se ele fosse rei de algumas cidades ali, de umas confederações, de uma confederação, perdão, ele exercia o papel de rei. Aí alguns dizem que o termo Jabim seria um título e não um nome. Haja visto o próprio Josué, um tempo atrás, já tinha vencido a cidade de Azor, cujo rei era Jabim, aí como se fosse mais um título como Ben-Hadad, Faraó e tantos outros, né? O fato é que esse rei de Azor, chamado Jabim, ele era um rei tirano e que estava já escravizando o povo de Israel já por quase 20 anos com violência. A Bíblia diz que ele oprimia com violência. E também a figura de Débora. Débora, que a Bíblia a coloca no patamar de juíza de Israel, uma mulher notadamente cheia de fé e de coragem. Aqui veremos por que ela é assim considerada. A figura também de Baraque, um homem, um general israelita, tanto quanto hesitante, que não queria batalhar, mas foi severamente encorajado por Débora a arregaçar as mangas e partir para a guerra e obter vitórias. É nítido essa influência, é nítida a influência de Débora sobre Baraque para encorajá-lo a, de fato, a unir forças e lutar, e não se acovardar. E Sísera, que era o capitão do exército de Jabim, Sísera, o capitão do exército de Jabim, uma figura também importante, que vai ter uma morte muito, muito dolorosa, o seu crânio perfurado por uma estaca por Jael, que com um martelo cravou uma estaca no seu crânio. O Eber, que era um vizinho queneu próximo, aliado de Jabim, por isso que Sísera, ao fugir de Baraque, se esconde na casa de Eber, cuja mulher era Jael, e Jael, a esposa de Eber, que era uma mulher hábil com martelo, matou, ceifou a vida de Sísera, dando vitória incontestável para o povo de Israel. E é claro, nesse pano de fundo todo, nós temos Deus, o nosso Senhor, Jeová, que é o Senhor da guerra e o dono do tempo, que faz valer a sua vontade soberana. Então, na verdade, veremos uma história que envolve essas personagens e você vai entender por que, ao final de tudo, o nome do Senhor foi glorificado. O contexto que estamos tratando aqui é o contexto do livro dos Juízes. Débora, uma juíza, e esse período dos juízes é aquele período que vai desde a morte de Josué,
Josué morre, os anciãos, logo iminente de Josué, continuam a sua governança. Há uma pequena durabilidade e fidelidade, mas pós morte dos anciãos também, o povo começa a se afastar do Senhor. É uma fase de extrema apostasia. O livro dos Juízes é o livro das derrotas, da opressão, da humilhação, enquanto Josué é o livro das conquistas. Juízes, o livro das derrotas, das humilhações. Porque Josué é o livro da obediência, que leva a conquista. Já Juízes é um livro da desobediência, da apostasia, que leva à opressão. É presente, é recorrente a frase em Juízes, que é a seguinte: e o povo fazia cada um que parecia bem aos seus próprios olhos. É um livro que mostra essa deliberação, comportamento relativo, fluido, superficial, de não servir a Deus, pelo contrário, apostatar-se e passar a servir até os deuses que habitavam em Canaã. E por conta da apostasia, houve um ciclo repetitivo. O primeiro, o povo pecava, apostasia, se apostatava de Deus, a consequência era opressão, escravidão. O povo se arrependia, clamava, Deus levantava um juiz, libertava o povo e seguia um tempo de liberdade, um tempo de conquista. Mas pós-conquista, uma vez mais o povo declinava, se apostatava da fé, vinha como a reboque a escravidão, a opressão. Pós-opressão, o povo clamava, Deus levantava juízes e promovia liberdade, e é uma inconstância. Enquanto Josué é um voo em direção ao céu da conquista, já Juízes é um declínio em função, em direção à derrota. E aí então Deus, de tempos em tempos, por conta do arrependimento, do clamor, enchia alguém do Espírito Santo para exercer uma liderança tanto civil como espiritual, e essa liderança basicamente muito ligada ao contexto bélico da guerra, porque tinha que lutar contra o opressor e, portanto, promover liberdade. Aí é um período que dura desde a morte de Josué até os dias de Samuel, quando Samuel então unge Saul, o primeiro rei de Israel, e estabelece um novo período, que é o período monárquico, com a figura de Saul em diante. Já o contexto entre Josué e Saul, digamos assim, é o período teocrático, onde Deus dirige diretamente, levantando, suscitando juízes, à guisa de Jefté, de Gideão, e tantos outros homens, Sansão e Eude, e tanto Sangar, a própria Débora, uma quantidade enorme de juízes que reinaram, governaram, lideraram, julgaram Israel nesse contexto. E aqui então estamos nesse contexto em que o período é um período que não havia um rei em Israel, um período de instabilidade diante de Deus. Não houve uma continuidade de conquista começada por Josué. Pelo contrário, houve uma tentativa de acomodação e de convivência com os moradores de Canaã. Isso trouxe problemas sérios para Israel. E aqui no caso dos dias de Débora, quem estava oprimindo Israel foi o rei Jabim, rei de Azor, e que estava oprimindo Israel por quase 20 anos de opressão violenta. E Baraque, que era quase que um capitão ou também um juiz, alguém de proeminência, mas que de alguma forma estava à mercê de Débora, uma pessoa que não tinha uma proatividade, que precisava ser de alguma forma empurrado, dada a sua acomodação. E é claro, estamos tratando do contexto oriental na antiguidade, aí no ano mais ou menos de 1300, alguma coisa antes de Cristo, e que de fato a mulher vivia num ambiente desfavorável. Veja a cena, veja o cenário hostil, complicado, hermético, um cenário antagônico às aspirações de qualquer pessoa, que dirá de uma mulher. Mas nesse cenário caótico, difícil, um cenário claudicante, Débora sobressai. Débora consegue romper com as amarras das angústias, das limitações, e avança na presença de Deus. Olha aqui, a primeira marca que eu trago sobre Débora
essa mulher, a mulher filha de Lapidote, eu vou comentar aqui com você sobre isso, né? É uma mulher estrategista, que estabelece estratégia. Na verdade, Deus revelou para Débora que Baraque deveria reunir e conduzir um exército de israelitas para atrair os soldados de Císera para uma cilada nas proximidades do Monte Tabor, onde o Senhor iria derrotá-los, né? Quando Débora se reporta a Baraque e até o repreende, Deus já mostrou para você reunir exércitos, né, de Zebulon, de Naftali, de Efraim e caminhar em direção ao Monte Tabor, ficar próximo da ribeira do rio Quizon, porque Deus vai, na verdade, atrair Císara com seu exército e vocês derrotarão. Para lembrar aqui que Jazon, rei de Azor, rei de Azor, ele possuía 900 carros de ferro, um exército, portanto, poderoso. E a ideia de levá-lo para o Monte Tabor, perto do ribeiro de Quizon, era até para quebrar a força dos carros de Jabim, né? E aí, de acordo com o cântico de Débora, ao final da sua história, dá a entender que houve uma tempestade, uma chuva forte que alagou esse ribeiro de Quizon e criou, na verdade, um atolamento dos carros de ferro de Jabim, de sorte que dificultou a sua mobilidade, e o povo, então, o exército de Israel foi contra eles e acabou derrotando. Foi quando Císara fugiu e acabou indo para a casa de Jael, e Jael ele acaba morrendo de modo humilhante na mão de uma mulher. É um livro que é uma história que exalta a história de mulheres, num contexto hostil, num contexto notadamente com a proeminência masculina. Deus dá livramento ao seu povo mediante o poder, a liderança tanto de Débora, mas também com a prudência e a perspicácia de Jael, matando o grande capitão do exército, de Jabim, o exército de Azor, exército de Canaã. Então, assim, veja que o Monte Tabor ficava na junção das fronteiras de 3 importantes tribos: a tribo de Zebulon, Naftali e Isacar, perto do ribeiro de Quizon. Era para atrair, e ali o Senhor daria a vitória a Baraque. O que é impressionante nessa história aqui é que parece-nos que a possibilidade de chuvas era ínfima, era pequena, para alagar o ribeiro de Quizon. Mas, no entanto, milagrosamente, como se houve uma chuva que transbordou e provocou essa inundação, esse alagamento, dificultando o exército do inimigo. E para então atentar para essa estratégia que Deus dera para Débora, precisava de fé e coragem, e acreditar. Tanto que o próprio Baraque ponderou e disse-lhe: eu não vou, se você for comigo eu vou, se caso você não vá, eu não vou. É um homem que não tinha a mesma fé manifesta por Débora, uma mulher confiante, mulher de destreza e de muita coragem. Vamos lá ver aqui um pouco mais sobre essa história. Ao pensar em Débora, eu destaquei aqui algumas qualidades dessa mulher. Repito aqui, o contexto é hostil, mas ela venceu a hostilidade por conta das suas qualidades. A primeira marca que eu trago aqui de Débora é que ela era uma mulher profetisa, que possuía, portanto, comunhão com Deus, respaldada pelo Senhor, que ouvia e recebia os oráculos de Deus, uma mensageira, uma porta-voz. As pessoas iam a Débora consultar Deus, tamanha era a sua intimidade de comunhão com Deus. Aqui eu aprendo que não importa o sexo, seja homem ou mulher, é fundamental que tenhamos com Deus comunhão. E que sejamos de Deus profetas ou profetisas, pessoas que carregam a palavra de Deus no coração. Um líder proeminente, vitorioso, que alcança o objetivo, deve carregar no coração uma palavra de fé, de esperança, a palavra de Deus, e saber, portanto, ser guiado ou guiada
pela palavra, para que ao final de tudo a liderança seja eficiente e eficaz. Ela rompeu com os limites sociais. Normalmente quem exercia tal função de profeta ou de sacerdote, homem. E ela, no entanto, aqui, ela como Hulda e outras mulheres também, como a própria Ana, poucas mulheres na Bíblia, no Antigo Testamento, chamada de profetisa, ela está nessa esteira e ela, de fato, era uma mulher cheia de Deus. Uma mulher cheia de Deus. Você, mulher que está aí me ouvindo, que você seja uma mulher cheia de Deus, uma profetisa, cuja voz, palavra, cuja vida carregue Deus e a sua palavra, e que tal palavra atinja a vida de outras mulheres, de outras pessoas, que você seja uma referência. A própria Jael, mais à frente, se encorajou em matar Sísera, porque ela viu, enquanto espelho, a atuação proeminente de Débora. Mulher cheia do Espírito Santo é de fato uma mulher diferenciada. E aqui veja, ela enquanto profetisa também julgava Israel. Então ela exercia autoridade. Deus levanta quem quer que seja. O que lhe importa é que a igreja ou as pessoas reconheçam essa autoridade e que tal autoridade seja exercida para a glória de Deus e não para a exultação pessoal. Eu e você precisamos saber lidar com a autoridade que Deus nos coloca, porque toda autoridade é delegada, não é própria, é Deus que concede. Além de ser profetisa, a Bíblia faz questão de dizer que ela era mulher de Lapidote. Mulher de Lapidote. Então veja que era uma mulher honrada, uma mulher que tinha referência, uma mulher, não qualquer mulher, mas uma mulher que tinha uma vida organizada, que tinha uma referência e que tinha, não sei, aqui referência é que estabilidade no sentido de saber de localização. Ao afirmar mulher de Lapidote, está definindo, informando a sua origem, a sua posição, a sua identidade e a sua história. Uma pessoa conhecida dos seus. Não era uma aventureira, não era alguém que chegou e se estabeleceu e se entronizou, e não, alguém que já era conhecida e que gozava de autoridade no seu tempo, no seu momento. Além de ser profetisa, mulher de Lapidote, ela também era uma mulher de autoridade. Autoridade que, repito, recebida e reconhecida pelos seus. Porque a Bíblia diz que Israel ia a Débora para julgar. Ela julgava a nação de Israel, tratava de questões do âmbito civil, inclusive, de orientação, de palavra, de implementação de justiça, uma mulher, portanto, proeminente. E era também uma mulher respeitada, porque a Bíblia diz que Israel subia a ela a juízo, havia um reconhecimento. Veja, não é uma imposição, não é uma delegação, fruto de uma canetada, pelo contrário, é um reconhecimento por parte do povo em função do investimento, da investidura de Deus na vida da mulher chamada Débora. Deus levanta quem quer que seja. Ele levanta quem quer. Essa ideia de projetar, de lançar, de dar autoridade, de fazer profetisa, o profeta, está no âmbito de Deus, não no âmbito humano. Ela era uma mulher, de fato, respeitada. Porém, o seu papel de profetisa, de autoridade, de respeito, ela exercia isso com sabedoria, porque ela era uma mulher sábia. Não era uma mulher qualquer. Não quero aqui tratar de termos mais pesados, até para você não se espantar e pensar que isso aqui tem um tom aqui de uma visão masculina do processo. Mas a própria Bíblia mesmo diz que a mulher rixosa, a mulher reclamadora, a mulher preguiçosa, a tola, destrói a sua casa, destrói a sua família, mas a sábia edifica. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola, com as próprias mãos, a derruba. A mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, a mulher que trabalhava, que exercia, que guardava a sua casa, que não amava a preguiça, qualidades mil que fizeram dela uma mulher diferente. Da mesma forma também a própria Abigail, que salvou a sua casa. Mulheres exponenciais no passado por conta da sua qualidade. E aqui tem uma ideia de resgatar a própria originalidade da mulher, que foi feita para ser uma co-adjunta do homem, para poder então que lhe correspondesse e pudesse ambos exercer o papel de liderança no contexto da antiguidade.
E essa mulher aqui, ela é sábia. Por que sábia, pastor? Porque repreendeu Baraque, que era uma autoridade, com respeito. Quando ela cobrou de Baraque uma posição, cobrou de Baraque uma tomada de atitude, ela se reportou e lhe disse: o Senhor não te ordenou a convocar soldados e subir para o Monte Tabor e tal, né? Por que ele não está fazendo? Então veja que ela começa com toda uma estrutura, né? Delicadeza e prudência e o caminho correto. Não é aquela pessoa que quer se meter onde não foi chamada. Ela exerce com sabedoria para aglutinar, reunir, somar, construir, e não para ser holofote ou querer algo que o valha, né? Mulher companheira e humilde. Porque Baraque, depois de repreendido, ele disse então que queria se mobilizar, mas iria se ela fosse com ele. Veja que o próprio Baraque até reconhece a sua autoridade. E ela de pronto afirma: certamente irei contigo. Ela não fugia das suas demandas e, portanto, sempre à frente. Deus quer levantar, nesse tempo presente, muitas mulheres para fazer a diferença para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Além de das qualidades já ditas, Débora era de fato uma mulher de atitudes. Veja o que a Bíblia diz: e Débora se levantou e partiu com Baraque, né? Ela deu a palavra revelada, orientou a Baraque, o encorajou, o estimulou, o repreendeu com sabedoria. Quando foi chamada por ele, ela prontamente se lançou: certamente irei contigo. E a Bíblia diz que Débora se levantou para ir com Baraque. Veja que coisa tremenda. Uma líder de verdade não fica em cima do muro, não fica protelando, não busca, porque aqui ninguém me ouve, ninguém me vê, não tenho vez, não tenho voz, e começa, não, ela mete a mão na massa, arregaça as mangas e parte para a briga e vai em frente, porque Deus é com ela. Mulher de fé era Débora, mulher de fé. Por quê? Veja o que o texto bíblico diz. Então disse Débora a Baraque: levanta-te. Veja que audácia, que maravilha, que postura, né? Que comportamento, que atitude primorosa. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Veja, levanta-te, vamos agir, vamos para guerrear, porque esse é o dia que Deus vai dar a vitória. Não ficava murmurando, reclamando, choramingando, de queixume, de mimimi, algo do tipo. Não, ela de fato via e ele se levantava com destreza, com coragem. Levanta-nos, vamos nos levantar, porque hoje, nesse dia de batalha, o Senhor nos dará Sísera em nossas mãos e nós venceremos para a glória de Deus. Oh, que maravilha! Mulher com espírito de liderança. Você deve, portanto, assistir a aula anterior que eu postei sobre Josué, em que eu trabalhei um pouco essa ideia do espírito de liderança. Inclusive é um tema muito discutido na palestra que eu dei junto com o pastor Divanir Fernandes, cujo link está aqui embaixo na descrição, né? Esse comportamento, essa mentalidade, essa atitude é uma mentalidade que leva a um comportamento, uma atitude de conquistador que vence as demandas e que não fica com medo do desafio. Veja, Sísera, ele era capitão de um exército com 900 carros de ferro, um poderio bélico aterrorizante, assustador, mas no entanto, Débora, uma palavra de fé, Deus nesse dia certamente nos dará vitória e nos entregará nas nossas mãos Sísera e o seu exército, uma mulher com espírito de liderança. A Bíblia diz assim: julgou Israel e inspirou outras mulheres. É o caso de Jael, que matou Sísera. Veja, não fugiu à luta, não se esquivou, pelo contrário, lutou, guerreou, julgou e foi profundamente abençoada, e uma mulher digna de ser imitada, uma referência não só para as mulheres, mas para todos nós que servimos a Deus com alegria. Além disso, essa mulher
tão proeminente, cheia de qualidades, ela carregava no coração uma postura de gratidão. Era uma mulher agradecida, sabia reconhecer que ela não era sozinha. Existiam outras forças que atuavam na consolidação da vitória, e essa gratidão, irmãos, gratidão faz toda a diferença. O grato reconhece o que foi feito por ele, porque ele reconhece que tudo que aconteceu e conquistou não foi fruto somente do seu próprio braço. Ele olha para trás, ele tem um retrovisor e por conta disso manifesta um comportamento grato, tem boa memória no coração, né? A gratidão é a memória do coração, reconhece valores de outrem. Veja o que Débora cantou. Cantou Débora ao Senhor: ouve reis, dai ouvidos príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ela sabia que a posição elevada, a conquista, fruto da bondade, da graça de Deus. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que algumas pessoas são por Deus projetadas, se transformam em expoentes nas mãos de Deus, só que ao final do processo não reconhecem ou se esquecem que fora a boa mão de Deus que os tirou de detrás malhadas e colocou para se assentar em tronos. Já Débora é uma mulher agradecida, uma mulher que sabia o poder da gratidão. Além disso, Débora é uma mulher que reconhecia o valor dos outros. Ela não era a bola da vez ou a única a ser usada, a única. Não, pelo contrário, ela sabia que tudo que estava acontecendo era um somatório de pessoas que Deus havia levantado para então servir de estímulo, de encorajamento, para consolidar a vitória. Veja o que ela mesmo diz no seu cântico: nos dias de Sangar, um outro juiz, filho de Anote, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem juízes. Ela está aqui citando o nome de pessoas, trazendo à tona legados outros que serviram também de inspiração. Não é uma ideia de pensar que cheguei agora, estava tudo errado, tudo ruim, eu cheguei agora, vou resolver tudo, porque tudo depende de mim, porque pós mim será tudo maravilhoso, antes de mim nada presta. Tem pessoas que é assim, que ela assume um lugar, uma posição e pensa que agora vai dar tudo no lugar porque está tudo errado. Ela que é a fera. Débora não é assim não. Débora sabia que havia um caminhão atrás de gente boa, de Deus, gente que Deus usou para fazer diferença e resgatar. Débora, uma mulher de autoestima elevada, não deixou ser vencida pela inferioridade, o complexo de inferioridade, de culpa, de rejeição ou de traumas, não. Ela tinha a sua alma resolvida, uma mulher de autoestima elevada. Veja o que a Bíblia diz: levantei, decisão dela, levantei-me como mãe de Israel. Oh, que maravilha, a protetora, a promovedora, a provedora, ela abraçou, acolheu, guardou. Que coisa linda, que lição maravilhosa, que espelho que Débora é para mim e para você nessa oportunidade. Que Deus levante dentre nós mais de Déboras. Déboras, não para mostrar os frisados dos seus cabelos, mas para mostrar o coração cheio de Deus e fazer a diferença. Também é claro, ninguém vai andar maltrapilha ou maltratada. É fundamental também que haja embelezamento, porque é típico da mulher. Mas o melhor enfeite é o enfeite do coração, da alma e do espírito, para a glória de Deus. As qualidades de Débora, de fato, nos levam a pensar, meditar e saber que Deus é grandioso. Veja aqui que coisa linda, ela fecha o contexto da sua intervenção, do seu cântico. Diz assim Débora, Juízes, capítulo 5, versículos 31 e 32. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que amam sejam como o sol, quando sai na sua força, e sossegou a terra 40 anos. Que coisa linda, uma palavra profética poderosa, que é minha oração que ela se cumpre na tua vida. Assim, Senhor, assim, ó Senhor, pereçam
todos os teus inimigos. Porém, os que o amam, que servem a Deus, que amam a Deus, que fazem de Deus a sua referência, sejam semelhantes como o sol, quando sai na sua força, radiante, vibrante, vivo, forte, denso, produtivo, que carrega a vida, né, dinâmica, porque veja que a própria Bíblia compara também o próprio Deus com o sol. Está lá o texto de Oséias. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos em conhecê-lo, porque assim como o sol nasce, ele aparecerá e virá para vós como chuva seródia que rega toda a terra. Esse Deus que emana vida por conta do poder que dele provém, como um elemento que aquece, que dá vivacidade, que ilumina, que esclarece, que aquece e que dá de fato vida, né? E aqui ela diz que os teus inimigos caiam por terra, mas os que amam a Deus sejam como o sol que brilha, né? Como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Que Deus faça assim comigo e com você. E que você não pare diante da adversidade. Veja aqui a palavra final, na minha palavra conclusiva. Não se limite por conta das barreiras sociais que tentam colocar sobre a tua vida. Não. Pastor, me tratam assim, assado. Porque eu tive uma experiência negativa e hoje eu sou uma pessoa dessa forma, obtive isso, aquilo, outro, do mais e tal. Sou socialmente rejeitada. Não, Deus é contigo. Deus é contigo. As tuas experiências negativas não podem neutralizar as tuas conquistas. Você deve olhar para trás, reconhecer erros, é verdade, reorientar o seu caminho e entender que teu futuro está intacto e Deus pode te promover e te abençoar. A última palavra sobre a tua vida vem da boca de Deus. Deus é o teu Senhor. Ele vai te promover e você vai ser abençoado. Você vai ser abençoada. Não permita com que parâmetros sociais neutralizem a tua vida. Deus te chamou para conquistar. Há muitas mulheres que, apesar da hostilidade, foram instrumentos nas mãos de Deus. E que da mesma forma aconteça com você. A história de Débora, de Hilda, e da mulher cananeia e de tantas mulheres importantes que receberam elogios de Deus, de Jesus, e que foram expoentes das mãos de Deus, servem-nos de inspiração para mostrar para você que Deus também quer te usar para a sua glória. Portanto, exerça a sua influência para a glória de Deus e não permita com que nada e ninguém venha silenciar a tua voz. Você foi chamada para liderar para a glória de Deus. Essa história maravilhosa se traduziu em 40 anos de sossego. Veja, o povo saiu de 80 anos de sossego no tempo de Eude, entrou numa fase de humilhação, 20 anos de humilhação por conta da opressão de Jabim, rei de Azor, que oprimia violentamente, mas Deus levantou Débora para fazer diferença no seu tempo e na sua geração. Deus também quer te levantar nesse tempo, nesse momento, para fazer a diferença e promover libertação para ti, para os teus e para aqueles com os quais você convive, a tua geração. Deus seja contigo, que a boa mão de Deus te capacite a vencer seus traumas, seus medos, seus desafios, que você consiga derrubar carros de ferro para a glória de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, ou Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor. Eu quero aqui te agradecer pela sua paciência, pela sua audiência e te peço humildemente para você curtir o nosso vídeo, comentar e compartilhar. E se você porventura não se inscreveu, se inscreva e venha conosco nesse projeto, porque certamente a boa mão de Deus nos levará a lugares longínquos. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.